Boa tarde a todos, a todas. Estamos aqui mais uma vez em mais um episódio Transicast, um podcast que é para toda a diversidade de pessoas, de entrevistas, de convidados, trazendo entretenimento para vocês. Eu sou Jade Nayade e hoje estou aqui com uma convidada super de honra, uma convidada maravilhosa, que assim, a gente estava conversando. E ela tem uma história muito bonita de vida, de luta, de academia. Estou aqui com a nossa querida Nair Beck. Quer fazer as honras? Muito obrigada, Jade. Estou muito feliz de ter sido convidada aqui pela Jade, participar aqui dessa entrevista. Espero que dê tudo certinho, né, Jade? Sim. Temos que ficar bem à vontade, você para o nosso ouvinte, né? Nosso telespectador. Com certeza. Eu sou grata por isso. E para todos ficarem sabendo, né, para todos nós, eu gostaria de dizer, Nair Beck, ela é escritora, jornalista, poetisa, radialista, acadêmica da Academias de Letras do Brasil, da Seccional de Limeira, São Paulo, acadêmica da Academia Mundial de Letras da Humanidade e vice-presidente da Seccional de Iracemápolis, São Paulo, e presidente da SOL, aqui de Limeira, São Paulo. É um currículo bastante grande. Nessa área, né? Eu falo sempre que foi uma reinvenção na minha vida, né? Graças a Deus, com 80 anos, a gente fica, parece que, mas como que fica em evidência? A gente vai caminhando, né? Como fizemos na nossa juventude. Sim. Eu creio que foi meio assim, viu, Jade, que as coisas foram acontecendo. Mas eu caí que nem um peixinho na água, porque eu escrevo desde os 9 anos de idade. Mas fui publicar meu primeiro livro, os meus poemas, com 75 anos. Eu costumo dizer para todo mundo que não existe idade. É assim, a gente floresce, cada um no seu próprio tempo, né? Sim. Eu acho isso uma coisa muito bonita. As pessoas às vezes se cobram, né? De, por que com 20 anos eu já não estou escrevendo, eu não estou fazendo os meus programas? Sim, verdade. A gente tem o nosso próprio tempo, né? Tem esse tempo. E eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória de mãe, bisavó e escritora e acadêmica para nós. Um pouquinho, né? Eu sou a terceira de uma prole de 11. Meu pai faleceu com 48 anos, a minha mãe ficou com 10 filhos, né? Vivos. Nós perdemos um em 59, meu pai morreu em 63. E comerciante do mercado municipal, sempre ele trabalhou muito pelo mercado, para sair do mercado modelo. E essa dinâmica do meu pai, ela foi influenciando a nossa vida. Mas teve um período que meu pai adoeceu gravemente e nós tivemos que sair do ginásio, sair da segunda série do ginásio. Nossa. Mas o que eu aprendi no Castelo Branco, né, tinha uma metodologia muito boa, que tudo que a gente aprendia de verdade. Sim. Né? E nós tivemos que deixar, eu e a minha irmã mais velha, deixamos a escola e vamos trabalhar. Então, fomos comerciantes, que dá essa facilidade de comunicação, né? Essa versatilidade. Né? E ele gostava disso, muito, não deixava a gente trabalhar para os outros. Deixou a minha mãe também instaladinha no mercado, já com uma loja Casa Silva na época. E a gente aprendeu a conviver com pessoas, tá ali. E eu escrevia, mas dispensava todos os escritos, porque justo eram acrósticos, né? Que escreve o nome, depois monta o poema. Tinha professora depois, até que elogiava a crônica que eu fazia, as redações, né? Falei, mas quando eu fui voltar para a escola, eu já estava no meu 5º filho, e estava lá.
E no decorrer da minha história, nós tivemos a guerra que não saiu, né? Que é a Revolução de 64. Sim, a gente estudou e isso. Eu fiquei grávida estava grávida do meu segundo filho. Tive uma depressão pós-parto muito séria. Eu não lembro de nada. Até hoje eu não consigo lembrar, eu quero pensar. Mas eu fazia isso aí, o que eles contavam que eu fazia, doutor Dantas, que, né, eu falo graças a ele também. Minha mãe pegou o menininho, levou embora quando ele nasceu, porque ele nasceu em maio, e a Revolução parou em 64. E eu fiquei com aquele trauma de... Eu tinha os irmãos, eu acho, medo de guerra, de levar. Nossa, se eu não tivesse sarado, como que eu viveria agora com esse tempo de guerra de novo? E eu nasci, a minha mãe falava, né? Você nasceu em plena guerra. Eu nasci em 43, né? 24 de março de 43. Então, nessa trajetória de muitos irmãos pequeninos, a gente foi aprendendo com a minha mãe a servir, né? A dividir tarefas, trabalhar. Com 11 anos, Jade, eu olho para o meu bisneto de 12 anos, eu não consigo imaginar uma cestinha de banana. Eu ia vender banana, eu morava na rua Cunha Bastos, ia vender banana na Vila Queiroz. Nossa, era Dá para imaginar. E aí eu encontrava com meus colegas que estavam ainda estudando, né? E eu já estava saindo, porque meu pai teve uma artrite reumatoide, ficou paralítico lá na cama. E nós tivemos que tocar o comércio pequeno que estava iniciando na época. E eu vendia banana para poder ajudar também. Meu irmão fazia, a gente chamava de mascate, né? Ia vender nas fazendas. A gente ia ajudar, que aquelas... Eu não consigo imaginar as crianças. Então, nós somos muito cedo... eu falo que ensinados. Meu pai era muito trabalhador e minha mãe também, né? Assumindo a lojinha lá do meu pai. Eu sei que quando eu voltei para a escola, que eu já estava com o meu 5º filho, estudei no Colégio São José também, né? Os primeiros anos foram no Castelo Branco, e esse aí eu fui fazer o supletivo. E eu fui fazer o supletivo, nem era assim, eu quero estudar agora. Não, era para poder mudar de trabalho. Nesse tempo eu estava trabalhando no INPS 8 horas por dia e criando filhos. Tive mais 2 filhos trabalhando. E eu queria passar para o Banco do Brasil, que eram 6 horas só, né? Sim. E era muita ausência, porque eu, além de tudo, exercia cargo de chefia que me ocupava. Trazia serviço para casa e ia trabalhar nas madrugadas quando eles dormiam, né? As crianças estavam acomodadinhas, eu ia. Então, é trabalho, muito trabalho, mas eu sempre amei ler. Eu nunca fui para o banheiro sem um livro na mão, eu acho. Era tudo. A gente tem tudo. Eu vinha de berço já, de criança. Já, aquela coisa assim de leitura, eu gostava, eu lia de tudo. Meu pai, ele dizia para minha mãe assim, mas é interessante, Anair, ela senta encostada no rádio, o programa do Coliseu Azevedo Marques, né? Era jornalístico. Eu adorava ficar ouvindo ali. Eu sentava e ficava ouvindo o programa. Meu pai falava, mas como que eu, né? Eu jamais saberia que um dia eu ia ser jornalista e ia começar a escrever para não sei quem, para não sei, né? A gente não imagina, coisa. Né? Não dá, Jade, para a gente imaginar. É uma coisa que vai acontecer. Por isso a minha vida foram de acontecimentos, né? Porque nesse decorrer aí de toda essa trajetória, ainda eu trabalhava com uma... e carregando, hoje eu sei, né, por trabalhar com isso, é minha bandeira, que eu disse para você que minha bandeira é a dependência química. Eu fui descobrir que eu era alcoólica, e uma história de uma mulher que foi até coordenadora internacional, né, e ela contava a minha história, era do jeitinho que ela era, que ela fazia, que ela agia, porque ela era uma mulher muito inteligente, dona Doroteia Takais, muito carinho até pela lembrança dela agora. E eu, nossa, mas tudo o que acontecia eu ia enfrentando. E eu levei em conta, nessa trajetória toda do meu alcoolismo, que eu bebia, né? Meu primeiro foco foi aos 15 anos, e eu achava que eu bebia por causa de um fato ocorrido na minha adolescência. Eu falo tudo isso hoje, já chorei muito para falar disso, mas hoje
eu tenho na minha bandeira de dependência química que sempre tem uma história, uma dor, uma ferida por trás daquilo, né? Sim, a gente nunca começa, né, um vício sem alguma sem ter dor. Eu falava sempre assim, aquele gatilho, né? Exato. E o que é? Eu só fui mexer nesse gatilho 30 anos depois do fato ocorrido num abuso sexual, vamos dizer assim, né? E eu achava que era por causa daquilo. Não, foi perdão que a senhora não deu. E trabalhei com isso, né? 16 anos eu estive com uma casa de recuperação, saí do INPS para cuidar do meu filho dependente e a vida foi levando. E eu tinha vontade de escrever. Eu pensava que eu queria escrever minha história, sabe? Autobiografia. Achava que um dia eu ia escrever minha história. Já está escrito, né? Agora, de vida e superação, né? E com isso eu fui alimentando alguma coisa que eu não sabia no que ia dar. Um dia eu falei para minha filha assim, Cris, eu acho que eu vou juntar umas coisinhas que eu tenho aí, uns escritos, eu vou fazer que nem um cartão de Natal para dar para vocês guardarem, né? A gente vai, esse envelhecimento, né, que todo mundo fala, agora vai envelhecer. Eu nem percebi que eu estava também envelhecendo, né? A gente vai deixando a vida levar, mas e a gente esquece do tempo, verdade, né? Jade. Eu fiquei assim, ó, eu vou fazer um livrinho, porque eu não sei quanto tempo eu vou viver. Nessa altura do campeonato, sabe quantos anos eu tinha? 77 anos, já quase assim. Com 75 anos eu escrevi o livro, depois para publicar, né? Aí, de repente, as coisas começaram a acontecer. Virei escritora na boca do povo. Então, assim, você já foi sendo preparada ao longo da vida com uma bagagem desde muito bem novinha. Sem perceber. Então, quando eu falo hoje que eu tenho um programa de rádio, sou radialista e tenho um programa de rádio para terceira idade, gente, não olha para o envelhecimento, envelhece naturalmente, porque nós estamos envelhecendo desde quando nós nascemos. Exato, assim, o tempo ele vai passando para todo mundo. Vai para todo mundo, né? Então, eu já tenho pessoas no meu grupo de terceira idade escrevendo, um casal cantando, mas já teve até um show lá, que nós guardamos o nosso talento para não sei quando. E agora, graças a Deus, com toda essa longevidade agora, né? A gente vai pôr, o artista vai pôr a arte dele. E eu costumo falar que a gente não pode esperar a hora certa. Não tem hora certa. Nem para começar, e agora eu falo, a mais linda é aquela da gente não sabe quando vai terminar, né? E a gente não pode pensar no fim, a gente tem que fazer a hora que o divino quiser, né, fechar as cortinas. Ó, Jade, vivendo. Mas como que como que ia dar nisso? Como que eu sabia que ia acontecer aquilo, né? E eu até falo, né? Logicamente, que se os meus irmãos virem, agora vão ouvir que eu tive um problema. Eu nunca contei para minha mãe, nem para meu pai, para nada, para ninguém. Nossa. Aí foi indo, o tempo foi passando, dei o tal do perdão necessário para não ter mais vontade, não tenho mesmo essa. Então eu tenho o que partilhar. E nessa casa de recuperação, a metodologia, oração e trabalho, conduzir a pessoa a ter esse encontro pessoal com Jesus para dar esse perdão para a mãe, para o pai. Olha, tinham homens que berravam na hora de dar o perdão. Porque era uma dor, né? Que a gente ignora, mas quando a gente toca nela, dói. Dói. E aí, nessa dor que a gente falava, então eu falava assim, isso, chora mesmo. Às vezes eu falava, chora, pode berrar. Eu saía para fora, nós tínhamos a casa de recuperação lá no bairro do Pinhal, um espaço grande, 2 alqueires, que é lá no CDP, e eu falava, pode berrar, aqui você veio para berrar. E eu contava de como foi a minha, né, que eu ensopei a minha camiseta tanto chorar. Ô, irmão Bernardo, e agora? Por que eu chorei tanto? Por causa da dureza de coração. A gente segura por muito tempo, né? Muito tempo. E a gente se torna só vítima. É sociedade. Quem é procurando culpados, né? A gente ignora a nossa própria culpa, né? E quando eu tive que enfrentar, né, para tomar a frente para cuidar do meu filho, e as pessoas querem rápido, querem tudo na urgência. Percebe isso, Chat? Com certeza. Hoje nós estamos na geração do, vamos dizer assim, vamos dizer, do fast food. Do fast food. A gente quer tudo agora. Tudo urgente. E eu falo por mim, que eu tenho esse defeito também.
Eu falo, ai meu Deus, eu já tenho 30 anos, eu não acredito que eu ainda não construí. Minha mãe fala, né? Calma, não existe tempo. Cada um tem o seu próprio tempo de construção. E eu gostaria muito que a senhora contasse, né? A senhora já contou, na verdade, aí tá saindo. Obrigada. Quando começou a sua obra literária, né? Com quantos anos exatamente? Porque o Barão sempre fala que nós temos a nossa escritora Nair Beck como a Cora Coralina. Por causa do lançamento do livro, até lancei já na academia. Então, eu disse esses dias para um escritor que estava lançando o livro dele que eu frequento esses lançamentos, né? Porque eu sou só agora presidente da Sol. Então, o que eu preciso? A minha mercadoria hoje são escritores, poetas, vamos dizer assim, já que eu fui da história de comerciante, né? Então, se eu tenho hoje, é correr atrás onde eles estão, oferecer as oportunidades. Porque foi assim, conheci o Barão, né? Foi maravilhoso, porque ele é de Iracemápolis, meu filho lá. Meu filho contou, então eu falo que caí no colo, né? De alguém que faz questão disso. E a academia, nossa academia, né? Que nós somos agora confreiras, né, coleguinha? Deus te abençoe. E nessa de sermos confrades, a gente eu começo a observar assim, quanta gente escondida. E a coisa que o Barão tem mais esse carinho é de expor as pessoas, homenagens aqui, acabei de ganhar esse bottom, né, com a minha foto de comendadora, ele vai fazendo. E esse trabalho que eu faço na Sol é também isso, é olhar e valorizar. E eu disse para esse menino, você caiu no meu colo, agora me aguenta. E assim foi eu com o Barão, né? E tenho esse carinho muito grande por ele, ele me apresentou você agora. E é isso, maravilhoso. Nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos com mais dessas histórias maravilhosas com essa escritora exímia aqui, que eu não tenho nem adjetivos para descrever, que é a nossa querida Nair Beck. Já nós estamos de volta. Quando ela chega o tempo fecha, o perfume dela é frente fria. Quando tu sente, cê pira, se pede na galega. Eu sei que meu olhar te hipnotiza. Você não tem saída, eu sou sua rainha. Escravizei teus medos, despertei desejo. Você caiu facinho na minha ladainha. Congelei sua alma com meu beijo. Você não tem saída, é escravo no meu reino. O meu veneno fez você cair na minha. Agora você sabe, sou sua rainha. Já me acostumei com a coroa e você chamando patroa, minha patroa. Quando ela chega, se treme e a bala desaba, meu bem. Quando ela chega, se treme e a bala desaba, meu bem. Quando ela chega, se treme. Quando ela chega, se treme. Quando ela chega, se treme. Quando ela chega, se treme e a bala desaba, meu bem. Quando ela chega, se treme e a bala desaba, meu bem. Quando ela chega, se treme. Quando ela chega, se treme. Estamos de volta aqui no nosso querido podcast Transicast para vocês, com muita diversidade, com muitas histórias, com muito entretenimento, com muito conhecimento para vocês. E agora estamos de volta com essa maravilhosa escritora aqui, a nossa querida futura doutora Nair Beck. Mais para frente não vou querer saber mais sobre isso. Agora, eu gostaria muito que a senhora contasse qual foi o seu primeiro livro de poesias. Foi Meus Poemas. Meus Poemas. Foi um
Eu falo que foi um compilado de alguns trabalhos que eu tinha, que eu participei também dos Talentos da Maturidade lá de Santander, né? Então eu comecei a escrever. Aí eu escrevia de tudo um pouco, né? Grandes poemas, ou pequenos, ou trovinhas, né? E comecei a brincar com as letras, meu. Amei. E coloquei os textos num livro, ofereci para meus filhos, meus genros. Aí o rapaz da gráfica, com muito carinho, o Renato, ele falou: dona, isso aqui dá um livro, dona, a senhora tem mais que eu falei? Tenho, mas se der a gente põe, né? E fiz o livro. E o meu livrinho, mãe, livro, a senhora tem um livro, mãe? Ela abraçava o meu livro e falava: olha, ele é simples, né? Ele é simples, mas rendeu academias porque caiu nessa mão que eu disse para você do Barão. É na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, né? Você estava contando do Barão, que caiu nas mãos certas. E, assim, você fez parte de várias academias. E como você iniciou, e como as pessoas podem fazer parte, assim, você sabe dizer para nós? É sempre por uma indicação, né? Trabalho. Eu tenho lá, por exemplo, a Sol. Da Sol, quem é o lançamento de livros, vem fazer com a gente, sabe? E aí vai acontecendo, né? Eu fiquei... Então, eu estava dizendo que quando eu fui convidada para... Eu posso contar um fato aqui para a Academia Mundial de Letras da Humanidade, eu estava doente. E o doutor Camilo, que é o nosso presidente mundial, ele disse assim: não morra agora, senão eu vou ter que dar nome de rua. Essas pessoas que gostam de homenagear, eu nem sabia. Eu só ouvia falar da Academia de Letras do Brasil e admirava, lógico, Machado de Assis, aquelas coisas que eram livros que eu tenho. Eu tenho lá, não é uma biblioteca em casa, mas eles são estragados, assim, de tanto ler as capas, que eu lia muito, emprestava, voltava meio machucado, né? Meus netos gostam de ler também. Então, agora eu falo assim, não tem idade, porque o Barão está dizendo que eu tenho um bisneto de 8 anos que lançou um livro esse ano. Então, são legados que a gente vai deixando. E tem um amigo também, né, o Fiore, que iniciou esse trabalho do Verso Amigo. Eu entrei no Verso Amigo 3, né? Sim. E agora nós já vamos indo para o Verso Amigo 6. Eu conheço. Colocando o nosso trabalho. E isso daí deixa a gente assim, fala assim, nossa, quantos escritores eu aprendi a admirar e amar pelos livros do Verso Amigo. Que eu não cada poema tem uma história. E eu não conheci pessoalmente vários. Dois eu conheci antes de morrerem. A Heloísa, que é da Ali, né? Que era da Ali. Então, nós temos, assim, essas... Nossa, mas você é acadêmica? Não, a senhora já é. Falei, opa, agora deu, né? Agora ficou sério. Agora ficou sério. E o que eu faço? Só aceito o convite, porque a senhora não é nada para o que a senhora vai fazer, é porque a senhora já fez. Sim, a senhora já tem uma história de muita literatura, já uma bagagem de vida muito grande. É verdade. E dos 10 irmãos, só eu fui para a linha da arte, né? A gente costuma falar, né? Toda família tem um artista e toda família tem um matemático. Sempre tem aquela pessoa que é diferenciada, né? Até o padre Maurício, que foi meu companheiro no tempo que eu cuidava de uma casa de recuperação. Saudoso padre Maurício. Até tem aqui também um acróstico que eu fiz para ele, né? E é muito bonito. E ele durou tão pouco, né? Ele fazia um trabalho bonito, eu acompanhava. Ele chegava às madrugadas em casa com o menino, com o homem, com a moça, porque era uma casa de recuperação, comunidade terapêutica Filhos e Filhas de Deus, para mulher e homem. Então, nós tínhamos 4 vagas femininas, né? E tudo que ele fazia, tudo que ele via, eu falava para ele: padre, eu tenho uma vontade de escrever tudo isso, as histórias que passaram pelos nossos ouvidos, pelo nosso colo. Isso é importante, né? E como é que ficava? Eu falava isso, mas natural, só de escrever para guardar, entendeu? Assim, naquele modo de dizer, né?
E eu falei, nossa, até que eu descobri que a minha história também é uma história. Hoje eu tenho uma história de vida de superação. De inspiração e motivação. E tenho método para recuperação, né? Então eu tenho Sim. esse livro que ainda não foi publicado. Aí vem essa vozinha do Barão. Não se preocupe, um dia poderá ser publicado. E agora, esse ano é que eu achei que eu publicaria, não deu ainda, né? Porque tudo tem o seu custo. Eu falava muito pro Fiore, eu sou escritora, mas eu não sou vendedora de livros. Mas a senhora foi comerciante também, não de livros. Não, mas a venda, ela... Não, e a ver se eu tô com esse aqui precisando de mais, e daí, como é que fica? Né? Eu já falei para ele falou que vai tentar localizar. E eu fico interessante quando eu vejo o escritor. Eu já penso na academia, Sim. Mas ele vai... agora eu aprendi a valorizar também isso, que eu não via em mim, nem para mim eu não via isso. Por isso que você fez a pergunta, como é que faz para ele? É indicado, o presidente faz o contato e tudo. O difícil, muitas vezes, eu até comento isso, gente, quanto que eu investi nos outros? Hoje, para mim, academia, homenagem, tudo que se passa, os eventos, é investimento pessoal. Sim, que a gente tem que se ajudar também, né? E é isso que eu mostro para o escritor. Você me contou a sua história aqui. Agora as pessoas querem conhecer você pessoalmente. E nesse pessoalmente você precisa fazer agora investimento pessoal. Você deu o primeiro passo, o livro, falei para ele. E foi assim que meu filho falou para mim, mãe, aceita, mãe. Pensa que foi assim, oba, eu fui convidada. Não, a gente tem uma certa reserva, não tem uma certa resistência. Sim. Né? Agora eu estou aqui diante de mais uma acadêmica aqui, né? E eu fico toda contente, porque aprendi o caminho que é ser um acadêmico. Né? Que eu vi essa academia de líder, só é número, só entra quando morre, entra outro no lugar, né? E essas academias que estão surgindo hoje, graças a Deus, pelo Brasil afora, né? Porque seccional aqui, seccional ali, vai indo. O que acontece? Ela está trazendo, o escritor está trazendo o leitor, né? Nós vamos ter agora, no próximo dia 24 de novembro, também uma escritora que vai entrar para a academia e vai ter um espaço onde ela vai poder pôr os livros dela à venda. Então, é esse alguém que é o Barão, que ele não pode morrer também, que nem o doutor Camilo, a senhora não pode morrer agora, eu também digo para que ele não pode morrer. Porque assim, eu sempre falo, né, quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Então a gente tem histórias, a gente tem conteúdos que podem assim agregar, que podem inspirar, motivar e podem esclarecer. Verdade. E se a gente guardar, assim, não faz sentido a nossa passagem aqui, né? Então, eu acho que a academia é muito para isso, para dar sentido à passagem de vários artistas, que eu costumo falar que escritores são artistas. Poetas são artistas. E nós tivemos, assim, esses tempos, Dia Mundial do Livro, Dia Mundial da Poesia, dia não sei o quê. Vê se a gente dava valor nisso. E hoje a gente está entrando então tem alguns zaps, né, que eles vão mandando. Prepara, agora já tem que abrir um calendário com essas datas, guardando as datas, né? Porque você acha que eu imaginava que eu ia ficar presidente de uma sociedade literária? Fala sério. Não, e aqui diz também que a senhora tem um programa de rádio semanal na Rádio Magnífica. Isso. Como que é para você? Nossa, para mim eu fui pela terceira idade. Eu fui pedir para a rádio que eu queria fazer um programa de dependência química. Não tem esse espaço ainda. Mas você não quer fazer um para a terceira idade? Como eu faço parte dos grupos de convivência também, do meu grupo Amigos Felizes, eu falei, que bom, eu vou fazer sim. Eu já ganhei 1 hora também para dependência química. É dar o passo. Porque às vezes eu quero aquilo naquela hora, mas a rádio tinha esse programa. Gente, aí eu tenho lá meu quadro, falando de poesia. Então, sabe aquele conjunto de fatos, acontecimentos? A gente precisa do primeiro passo. Há uma única oportunidade para florescer um jardim todinho. Sim, e vem vindo, o pessoal quer participar, gosta de participar. Nós tivemos agora, nesse sábado, por exemplo, um programa maravilhoso, né? E é porque eu vou também com as datas, né?
Outubro Rosa, Setembro Verde, eu trabalho esse período, né? Agora vai ser Novembro Azul, Azul, contra o câncer né? de próstata, E eu né? vou indo, né? E os convidados gostam, porque rádio é bem amplo também, não é verdade? Então rádio é uma coisa que vai evoluindo com o tempo, ela vai se Muito amplo. modificando, E né? vai longe, né? A gente nem imagina. Então, quando fiz o curso para rádio, a gente aprendeu isso. Se um elogiar ou criticar, você considera que tem 100. Sim. 100 pessoas. Então, a gente aprendeu a fazer um pouco dessa multiplicação com os retornos, com os que votam. E eu tenho até assim, já só com a pandemia eu tive que parar por causa da idade, né? Então, eu era impedida. Então, eu gostaria muito que a senhora falasse desse próximo evento que vai ter da academia, né? Que inclusive nós temos aqui, né? Que chegou pra gente o kit da Inoar. Que nós vamos receber lá esse kit. E eu queria muito que a senhora desse uma palhinha pra gente de como vai ser esse evento no dia 24 agora. Queria que a senhora comentasse. Então, muitas homenagens também já, né? Posse de novos membros. E, olha, gente, eu fiquei assim, até fiquei um pouco chocada quando ele me disse, Dona Naíra, eu tenho aqui, a senhora vai receber um título de... mais um título de academia, né? A gente vai ter uma posse da academia também. Mas não, senhora, a senhora vai receber um título honoris causa. Explica para mim. Eu falei, é verdade. Me explica a verdade. No jornalismo. A senhora está atuante, a senhora está com a rádio, o seu programa na rádio é meio jornalística. Eu falei que ele é bastante jornalismo, mas é meio jornalismo, porque eu ponho muita emoção. E o jornalismo a gente não põe... É mais técnico, né? É mais técnico, não põe emoções. Ele fez toda a senhora, tudo bem, mas a senhora vai receber o seu título de honoris causa. E agora ele me chama de doutora, né? Quando ele fala que eu falei comigo. para a senhora, né? Que a gente descobriu o porquê da doutora Nair Beck. Doutora, então ele me chama de doutora, né? Ele é o primeiro que pensou no fato, e ele tá... Você quer saber, ele está mais feliz do que eu ainda, assim, que ainda não caiu a ficha. A gente demora para perceber, não. Perceber, será? E ele vibra quando ele pensa no homenageado, como ele pensou na patronessa, lá, ele vibra. Quando ele fala alguma coisa para a gente faz uma indicação, ele vibra. Se o escritor entendesse essa vibração que eu já percebo e sinto, né, fico feliz. Olha, o primeiro convite já estava dizendo sim, não, isso você precisa trabalhar. É difícil, às vezes, para a pessoa entender o que é ser um acadêmico, né? Que diferença que faz na sociedade. Isso que você falou, tem que ir mostrando, porque vai ficando esquecido. Exato. E, assim, todos nós, assim, a gente está muito entretido com tanto conteúdo, com tanta informação, com tanta história. E um programa só é muito pouco tempo para a gente discutir, para a gente conversar, esse papo gostoso. Infelizmente, nós temos que encerrar essa conversa. O tempo não... Eu fico à disposição, viu? Eu estou muito grata pela senhora ter aceitado o meu convite. A gente fica até assim, né? Assim, eu li um pouquinho da história da senhora, dos seus trabalhos. Eu falei assim, né? Como é que eu, tão jovem, vou receber assim uma pessoa com tanta bagagem? A gente fica até um pouquinho com medo de errar, né? Imagina, eu que agradeço. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu, Jair? Eu espero poder muito respeito por todo esse trabalho, né? Eu trouxe os meus livros para mostrar, porque eu falei assim, a gente não está só num livro, que agora vai sair o outro, mas a gente já está nesse verso amigo, aguardando o verso amigo 6. Participamos de uma coletânea lá em Iracemápolis, essa coletânea, que também eu fiz uma homenagem ao meu pai. Então, são espaços que vão se abrindo e a gente vai aceitando, né, ser introduzido. Mas eu louvo a Deus também por você, pela muito sua obrigado. História também. Todo mundo tem história, né? Você tem a sua, tem a minha, e nós vamos caminhando juntos. E essa mão dada que eu sempre falo do Barão, né? Assim, tem essas mãos dadas dele, tem dado uma grande força para nós todos, viu? Tantos os confrades e confreses, todos nós que estamos ali,
Eu acho que a gente vai ter que passar essa oportunidade. É que nem a minha história. Quando eu conto a minha história de vida lá do meu livro biográfico, eu falei, eu não posso ter vergonha. Eu passei, eu vivi, tenho uma história. Eu só está contando as vantagens. Não, esse é o mais normal, a gente só contar vantagem, mas a gente contando uma história, aquilo que é verídico marca na minha vida e na vida do leitor, do ouvinte, do nosso telespectador, que fique à vontade. E é isso, gente. Nós ficamos por aqui com todo esse conhecimento, com toda essa informação. Eu espero poder receber a senhora mais vezes aqui no nosso programa. E é isso, gente. Aguardo vocês na próxima sexta-feira, às 4h30 da tarde, aqui no TV Agora. Ficamos agora por aqui, nosso Transicast para vocês. Muito obrigada. Obrigada.